Pouca gente sabe, mas aquilo que hoje chamamos de lei da atração não é uma invenção moderna. Esse conhecimento já estava presente nos ensinamentos mais antigos da humanidade, escondido em símbolos, parábolas e tradições que atravessaram os séculos. Imagine-se agora caminhando lentamente pelo deserto, sentindo a areia quente sob os pés, enquanto o sol se põe atrás das dunas. À sua frente, uma caverna silenciosa guarda pergaminhos antigos, letras gravadas em tinta quase apagada, conhecimento sagrado, preservado por aqueles que compreendiam os segredos da criação. Esses segredos não falavam de sorte ou acaso, falavam de consciência, de poder interior. Quando olhamos para a história, percebemos que Jesus não surge de repente como um homem comum. Ele traz em si algo muito maior, a marca de um iniciado, alguém que bebeu das fontes mais profundas da sabedoria antiga. Ele conhecia as leis invisíveis que moldam a realidade e deixou pistas em suas palavras para quem tivesse ouvidos para ouvir. Quando dizia: "A tua fé te salvou", estava revelando que a convicção interna é a força que manifesta resultados. Quando afirmava: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis", não falava de súplica a algo distante, mas da capacidade de criar dentro de si a realidade antes que ela se materialize. E quando declarou: "O reino de Deus está dentro de vós", estava apontando para a chave esquecida, o poder que já existe no interior de cada ser humano. Essas palavras que muitos ouviram como religião são, na verdade, instruções para acessar a verdadeira mecânica da criação. O que você vai descobrir aqui não é um dogma, não é uma crença cega, mas sim um código prático e milenar que pode transformar para sempre a forma como você enxerga a vida e manifesta os seus desejos. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado vai além da fé. É a ciência espiritual da manifestação escondida nas palavras de Jesus e nos mistérios da antiguidade. Para entender o que Jesus ensinava, precisamos olhar para o contexto histórico e espiritual da sua época. Muitos acreditam que ele viveu seus primeiros anos de vida em Nazaré, mas a Bíblia é quase silenciosa sobre sua juventude. Esse silêncio abriu espaço para inúmeras teorias, e algumas delas nos mostram um Jesus muito diferente do que estamos acostumados a imaginar. Historiadores e pesquisadores sugerem que Jesus poderia ter tido contato com os essênios, uma comunidade que vivia em Qumran, às margens do Mar Morto. Eram homens e mulheres dedicados ao estudo dos textos sagrados, à meditação, ao jejum e a uma disciplina espiritual rigorosa. Foram eles que preservaram os famosos manuscritos do Mar Morto, revelados ao mundo em 1947, documentos que trazem orações, códigos e uma visão do poder da consciência que ecoa de forma impressionante nos ensinamentos de Jesus. Mas a influência não para por aí. Há também a hipótese de que Jesus tenha viajado durante os anos chamados de anos ocultos, aquele período entre sua adolescência e o início de sua missão pública. Alguns relatos apócrifos e tradições antigas sugerem que ele pode ter conhecido as escolas de mistério do Egito, aprendido práticas de cura e estudado tradições espirituais no Oriente. Essas conexões nos ajudam a compreender por que suas palavras carregam uma profundidade universal. Quando ele dizia: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", não falava apenas de fé religiosa, mas de uma verdade interior que já era buscada por povos e culturas muito antes dele. Assim, Jesus não surge isolado da história. Ele é o elo entre as tradições antigas e um novo caminho espiritual. Ele traduz a linguagem dos iniciados para o coração do povo simples. Ele pega segredos preservados por escolas de mistério e transforma em parábolas acessíveis.
E talvez seja por isso que suas palavras atravessaram os séculos, porque falam de algo que está além do tempo, algo que está dentro de cada ser humano. O que chamamos hoje de lei da atração já estava vivo em suas mensagens. Basta olhar com olhos de clareza para perceber. Agora que entendemos o contexto histórico, podemos mergulhar no verdadeiro coração do ensinamento de Jesus. Muitas vezes, as pessoas leem suas palavras de forma literal ou como dogma religioso, mas, se olharmos com outros olhos, percebemos algo extraordinário. Jesus estava descrevendo a mecânica da manifestação da realidade. Quando ele dizia, a tua fé te salvou, não se tratava de uma fé cega, mas da força interior de acreditar plenamente em algo. A fé é clareza absoluta. É um foco tão intenso que o corpo, a mente e a energia começam a se alinhar com aquilo que você deseja. A salvação aqui não é apenas espiritual, é a manifestação da cura, da abundância, da transformação. Outra frase poderosa é: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa é quase uma fórmula. Pedir é estabelecer uma intenção clara. Orar é se alinhar emocionalmente com esse desejo. Crer é viver como se já tivesse recebido. E o resultado natural desse processo é receber. Perceba, não é um pedido para um Deus distante. É um alinhamento da sua consciência criadora com o universo que responde à sua vibração. E talvez uma das frases mais reveladoras de todas seja: o reino de Deus está dentro de vós. Essa é a chave de todo o mistério. O poder não está fora, não depende de circunstâncias externas. O reino está dentro, porque a capacidade de criar a realidade sempre foi uma força interior. Jesus estava mostrando que a manifestação consciente não é mágica, é natural. É a lei da vida. E se essa lei parece tão distante para muitos, é apenas porque falta clareza. Falta aprender a alinhar mente, emoção e energia, exatamente como ele ensinava. A lei da atração não é uma invenção moderna, é uma verdade eterna. E talvez, quando você começa a compreender isso, as palavras de Jesus deixem de ser apenas frases bonitas e passem a ser instruções vivas para transformar a sua própria existência e se. Mas então surge a grande pergunta: se esse conhecimento já estava disponível há mais de 2000 anos, por que a maioria das pessoas ainda sofre, se sente perdida e incapaz de transformar a própria vida? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda: a falta de clareza. Hoje vivemos em um mundo de excesso. Excesso de informações, excesso de desejos conflitantes, excesso de distrações. Nossa mente é bombardeada o tempo todo. Redes sociais, obrigações, comparações, pressões externas. O resultado? Uma consciência fragmentada, incapaz de sustentar foco verdadeiro. É como tentar usar uma ferramenta poderosa sem o manual. Você já deve ter ouvido falar da lei da atração, talvez até tenha tentado praticar, mas a frustração aparece quando nada acontece. E aí vem a dúvida: será que isso funciona mesmo? Será que não é só ilusão? Mas pense comigo: como manifestar algo? Se dentro de você há mais dúvidas do que certezas, como alinhar energia se a sua mente está dividida em 1000 direções? Jesus falava em unir coração e intenção. Hoje, nós chamamos isso de clareza de propósito. Sem clareza, você continua pedindo uma coisa, desejando outra e vibrando em insegurança. O universo só responde àquilo que é claro, firme e consistente. E essa é a dor silenciosa de milhões de pessoas. Não é falta de capacidade, não é azar, não é destino cruel, é apenas a ausência de direção. É como estar num labirinto, girando em círculos, sem perceber que a saída sempre esteve diante de você. O problema não está em você. O problema está na forma como você tenta criar sua realidade, sem antes aprender a alinhar a mente, o coração e a energia.
E existe ainda um inimigo silencioso que bloqueia a manifestação: a procrastinação. Quantas vezes você já sentiu o impulso de agir, mas deixou para depois? Quantos sonhos ficaram parados por causa da espera do momento perfeito? Jesus falava sobre isso de forma simples e direta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não estava se referindo apenas ao corpo físico, mas ao fato de que muitas vezes a nossa consciência sabe o que precisa ser feito, porém, deixamos que a preguiça, o medo ou a dúvida nos paralisem. A procrastinação é como areia movediça. Quanto mais você adia, mais preso fica. E sem perceber, você cria um ciclo de frustração, porque não agir é, na prática, escolher permanecer na mesma linha de vida. Mas existe um caminho. Jesus também dizia: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é simples: você não precisa esperar sentir-se pronto. Você só precisa de clareza e direção. Quando há clareza, a procrastinação perde força, porque cada passo se torna óbvio. E é por isso que você precisa do mapa das realizações. Ele não é apenas um planner ou uma agenda, é um guia que organiza seus desejos, transforma confusão em clareza e mostra como sair da estagnação para a ação consciente. Dentro dele, você encontra exercícios de foco, práticas para alinhar mente e coração e passos práticos para aplicar imediatamente, mesmo que esteja começando do zero. Se a procrastinação te prende, o mapa das realizações é a chave que abre o caminho para o movimento e a realização. O link para conhecer está aqui na descrição e também no comentário fixado. Antes de encerrar, quero que você guarde algo muito importante. Jesus não apenas falava sobre fé e oração como conceitos vagos, ele deixava instruções práticas para transformar a vida. Ele dizia: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso significa: alinhe-se primeiro por dentro, encontre clareza, viva em verdade consigo mesmo, e o mundo exterior inevitavelmente se ajustará. Ele também disse: Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: Move-te daqui para acolá, e ela se moverá. A montanha é o obstáculo, o medo, a dúvida, a procrastinação. A fé é o foco inabalável, a certeza de que aquilo que você deseja já é possível. Quando você se conecta com esse estado, o impossível deixa de existir. E talvez a pergunta mais poderosa seja: que queres que eu te faça? Jesus perguntava isso a quem o buscava. Ele já sabia que podia ajudar, mas queria que a pessoa expressasse claramente o que desejava. Isso nos ensina que a clareza é a porta de entrada da manifestação. Sem saber o que se quer, nada pode acontecer. Então, agora eu te devolvo a pergunta: o que você realmente quer para a sua vida? Quais são os desejos mais íntimos que você já não ousa nem colocar em palavras? Saiba que nada disso é inalcançável. O universo responde ao que é claro, profundo e verdadeiro dentro de você. E o primeiro passo é sair da confusão para a consciência. Por isso, se você deseja estruturar esse caminho de forma prática, dê uma olhada no mapa das realizações. O link está na descrição e no comentário fixado. É um guia para ajudar você a organizar sua fé, sua energia e seus passos em direção ao que deseja manifestar. Agora, eu quero te convidar a participar ativamente. Se inscreva aqui no canal Foco Criador, porque toda semana vamos mergulhar mais fundo nesses segredos esquecidos do desenvolvimento humano e espiritual. E comenta aqui embaixo: qual é a primeira mudança que você quer manifestar na sua vida? A sua resposta pode ser o início de um novo capítulo